Olá, meus amigos, muito boa noite. Professor Josiel, deputado federal, presidente nacional da Frente Parlamentar Mista no enfrentamento à pedofilia. E esse mês que é o mês de maio, que é conhecido nacionalmente, dado nacionalmente como o mês oficial no enfrentamento à pedofilia. Claro que todos os meses nós temos essa grande função, porque esse ato de pedofilia, esse ato nefasto, é um ato que tem que ser combatido de minuto a minuto, de segundo a segundo, todos os meses, todas as horas, todos os dias do ano. Mas o mês de maio é denominado o mês do enfrentamento à pedofilia. E nessa noite nós vamos estar aqui querendo pedir a todos vocês que já estão em conexão conosco para chamar os seus amigos, vizinhos, parentes. Vamos criar aqui uma corrente nacional do bem, porque hoje nós temos um assunto muito importante para tratar, e para falar desse assunto, temos o nosso jurista, Gerson Paulo, que vai dar todos os esclarecimentos necessários. E eu quero já de antemão agradecer o Gerson. Muito obrigado, Gerson, guerreiro implacável, por ter se disponibilizado, estar aqui nesse momento para esclarecer à sociedade brasileira a importância desse grande enfrentamento. E, mais do que isso, hoje vai ser falado aqui sobre o aspecto jurídico no enfrentamento à pedofilia. Boa noite, Gerson Paulo, jurista. Boa noite, José. Obrigado aí pela oportunidade mais uma vez, irmanados aí nessa guerra sem fim, né, José? É uma luta diária ali no Congresso Nacional. A má vontade dos seus colegas ali são poucos, infelizmente, são poucos ainda os que engajaram nessa luta. Uma coisa que poderia ser simplificada se realmente houvesse uma vontade do Congresso Nacional nesse sentido. Josiel juntou forças ali com a ministra Damares, mas está sentindo o peso do cargo. As dificuldades, né, Josiel, que nós temos enfrentado ali no Congresso, mas o que a gente não pode é largar de mão, desistir. Não podemos desistir nunca de praticar o bem. É uma luta difícil? É, mas nós vamos insistir. E quando a gente não mais ali estiver, que venha outro, substitua com a mesma garra, com a mesma força, porque não é fácil. Agradeço a todo aí seu público, Josiel. Estamos juntos aí para iniciar esse debate aí. E eu quero, nesse momento, já cumprimentar todo o projeto vencedor no estado do Rio de Janeiro, cumprimentar o nosso presidente da República, Jair Bolsonaro, o vice-presidente Mourão, o presidente da Casa Legislativa, Rodrigo, presidente nacional da nossa agremiação partidária, Luciano, deve estar nos assistindo também, todos os deputados federais e senadores. Quero também cumprimentar o presidente do Supremo Tribunal. O momento agora, Dias Toffoli, o momento agora é de unir o nosso Brasil. E unidos a gente tem como vencer esse problema gravíssimo que é a pedofilia no nosso território. Bem, hoje a gente tem essa temática, mandar um abraço para o Brasil, o estado do Rio de Janeiro, Baixada Fluminense, São João de Meriti, Venda Velha. Os meus amigos, quero mandar um abraço aqui, Gerson, para alguns amigos, antes da gente entrar na pauta. Meus amigos aqui, o Morro da Caixa d'Água, o Morro do Soldado, Juriti, Analândia. Quero mandar também para o Fumacê, que está nos assistindo. Todos vocês, Parque Tietê, acompanhem, porque esse problema está muito perto da gente. Eu tenho certeza que vocês vão tirar lições de todos os bairros da cidade querida de São João de Meriti, que certamente está nos acompanhando. E como existe a pandemia do coronavírus, Covid-19, existe também uma pandemia chamada pedofilia. E nós estamos aqui para tratar desse assunto no aspecto jurídico.
Então, Gerson, eu quero aqui nesse momento fazer uma breve introdução, dizendo que esse trabalho começou, né, quando nós chegamos em Brasília, a nossa ministra Damares Alves, a quem eu quero mandar um grande abraço nesse momento para essa grande ministra, Verdade. que tem sido uma guerreira ao lado do crescimento do enlevo do país. E ela nos implacável, incansável, é de norte a sul, de leste a oeste. E ela foi até o nosso gabinete lá em Brasília, 929, e disse o seguinte: precisamos criar uma frente parlamentar mista de enfrentamento à pedofilia. E a pessoa que eu quero que seja o presidente nacional é você, professor Josiel. E eu imediatamente cocei a cabeça, porque chegar em Brasília no primeiro ano do mandato, receber uma incumbência desse tamanho, realmente você tem que pensar. Mais desafios postos, desafios aceitos. Aceitamos os desafios e começamos a correr atrás das assinaturas, e ela é mista porque compõe-se de senadores e de deputados federais. Só de deputados federais tem mais de 85, e de senadores tem mais de 30. Então é uma frente que tem um apoio de mais de 200 deputados federais e mais de 30 senadores. Por isso que é frente parlamentar mista, porque compreende o Senado e a Câmara Federal. E eu quero, nesse momento, começar aqui, Gerson, buscando conscientização da sociedade para a prevenção e o enfrentamento ao abuso e exploração sexual de criança. O que é que nós podemos fazer sobre essa temática na sua ótica, que é jurista? Então, Josiel, eu acho, antes de tecer esses aspectos aí, eu acho importante aqui complementar a sua fala inicial, esclarecer para o nosso público aí o que é uma frente parlamentar, né? Porque as pessoas, Josiel, que não estão ali militando com a gente, não sabem, ouve falar, pô, nome muito bonito e tal, mas para que serve uma frente? O que é uma frente? Uma frente nada mais é do que uma associação. Neste caso, como está na Câmara dos Deputados, ou, vamos dizer, no Congresso, porque ela é mista, é uma associação formada por deputados e senadores. E qual é a finalidade disso? Às vezes, pessoalmente, fica mais difícil de você buscar e aplicar determinadas políticas públicas. E aí, deputados e senadores se associam para um fim específico. Neste caso aqui, do professor Josiel, essa associação... vale esclarecer, Josiel, que essa associação ela não é partidária, não tem partido, é uma ferramenta suprapartidária, ou seja, está acima de partido, porque vai tratar de matérias socialmente muito relevantes. E, neste caso aqui, especificamente, essa frente mista ela tem o escopo de tratar dos crimes de pedofilia. Essa é a razão pela qual esse grupo de deputados e senadores, juntos com o professor José, que a preside, decidiram trabalhar em políticas públicas contra, aí eu vou usar o termo técnico, né, Josiel? O termo técnico é violência e exploração sexual infanto-juvenil. Na verdade, esse que teria que ser realmente o nome da frente parlamentar, e mais à frente eu vou explicar por que deveria ser esse nome. Josiel, existem várias ferramentas. Na verdade, nós precisamos aperfeiçoar o sistema, ou seja, esse combate. Nós estamos numa arena ou num terreno muito movediço. E hoje, qual é o maior problema que nós encontramos ali, professor Josiel, esclarecendo para o seu público? É buscar legislação, buscar apoio, principalmente legislativo, para se poder combater com eficácia esse mal que vem atormentando a juventude e as crianças
do Brasil. Exatamente. Esse projeto foi esse, José. À vontade, meu amigo. Exatamente isso que você está falando, quando você citou aí da importância das pessoas saberem que essa frente parlamentar, né, não é composta de um partido. Eu digo para você que todos os partidos assinaram, em apoiamento, porque é uma causa comum. E eu tive que transitar naquele congresso, gabinete, corredores e plenários e comissões, em busca das assinaturas para que fosse concretizada essa frente parlamentar no enfrentamento à pedofilia. E para isso, Gerson, a gente entra aqui na segunda parte, que é como fortalecer os programas de ações em âmbito nacional, a nível de organização nos municípios, nos conselhos, de interatividade vamos dizer assim, intersocial, né? A sociedade tem os seus segmentos, e aí esses segmentos se unem para criar um bloco, uma coalizão, para fortalecer os programas de ação no âmbito nacional. Mas só chega no nacional se começar no municipal. E aí eu queria que você desse uma luz como que os municípios podem trabalhar juridicamente, de forma organizada, para tratar dessa questão do fortalecimento desse enfrentamento cotidiano. Então, a primeira ferramenta, primeiro, tem que existir pessoas dispostas, né, deliberadamente, se engajar para se criar um grupo. Agora, antes desse grupo, José, ou uma vez havendo da parte da pessoa a vontade de combater, a primeira ferramenta que a gente precisa é informações. Por onde nós vamos começar? Quais são os dados estatísticos? Porque isso é fundamental para que esse grupo comece a tomar conhecimento macro da importância da formação desses grupos municipais. Josiel, e aqui eu não estou falando de 100 pessoas, não estou falando de 50 pessoas. Se 2 ou 3 pessoas resolverem se engajar nessa luta, a primeira coisa que faz, pode procurar a mim, pode procurar nosso gabinete em Brasília, e nós vamos orientar como é que se faz essa organização. Primeiro tem que existir a disponibilidade. E como eu disse, volto a repetir, eu não preciso de muitas pessoas. Eu preciso de qualidade de pessoas que queiram realmente combater o crime. E aí, José, eu acho importante fazer aqui um registro que eu fui buscar no IBGE, e é o primeiro dados que a gente tem que dar para esse grupo municipal, depois estadual, enfim, criando células, né, José? Nós precisamos criar células, convencer pessoas da importância de se combater esses crimes. Eu busquei na fonte do IBGE de 2010 o dado estatístico para a gente ter uma visão panorâmica, para que esses grupos tenham uma visão panorâmica do problema que nós estamos enfrentando, Josiel. Por exemplo, nós temos no Brasil hoje 63 milhões de crianças e adolescentes. Isso é um dado estatístico de 2010. Provavelmente isso esteja um pouco maior. 46% das crianças e adolescentes do Brasil, Josiel, são menores de 14 anos e vivem em domicílios com renda per capita de até meio salário mínimo. Olha esse dado, Josiel. De até, quer dizer, não passa desse teto, de até meio salário mínimo. Que é um dado pior desse estatístico desse, Josiel? Mais macabro? É muito difícil. 132 mil famílias, Josiel, pasme. Eu fiquei pasmo quando eu li isso, Josiel. São chefiados por crianças e adolescentes entre 10 e 14 anos. 130 mil famílias? 132 mil famílias são chefiadas por crianças de 10 a 14 anos. Isso é só para você ter
esse dado estatístico, José, ele nos mostra o panorama, que é muito macabro, e nos dá terreno firme para nós começarmos um trabalho. Então, o que eu preciso hoje, José? Eu preciso, por exemplo, no município do Rio de Janeiro, através do projeto Vencedor, nós já vimos, né, a Sul, com seu apoio, implementando essas políticas ainda com as pessoas do projeto Vencedor. Por exemplo, eu tive pessoalmente ali na Maré, na comunidade, falar na linguagem que é popular, né, na favela da Maré, e os dados são estarrecedores. Mas encontrei pessoas que hoje já fazem parte do grupo, já estão se movimentando, só não aconteceu porque veio a pandemia e freou. Inclusive, professor José, você lembra disso? Que você, lá em Brasília, correu atrás de um projeto para financiar essas ilhas, aonde nós íamos levar palestras e outras ferramentas para que nós pudéssemos começar um trabalho de enfrentamento. Mas esse dado aqui, Josiel, é estarrecedor, é assustador. É assustador. Prova para nós, Josiel, que a desigualdade no Brasil não mudou em nada até os dias de hoje. Exatamente, Jé. E eu quero, nesse momento aqui, reforçar essa importância de que nos municípios, os conselhos, aí eu estou falando das pastorais católicas, Isso. eu estou falando da diaconia eclesiástica, eu estou falando do segmento espírita, esportista, lojista, capoeirista, começar a criar grupos e núcleos nos bairros, para que esses núcleos comecem a ter um olhar fiscalizador, monitorador e, mais do que isso, denunciar, porque a gente tem um número muito importante que é o Disque 100, que você não precisa se expor, você não precisa dizer de onde está ligando, não precisa falar o seu nome, você simplesmente vai denunciar a questão no Disque 100. Então, grupos organizados nos bairros, e pode ser um grupo misto, ou pode ser um grupo seleto mesmo, mas que tenham esses núcleos do enfrentamento, porque deixa eu passar um dado para vocês aqui antes de entrar no terceiro ponto, já que o Gerson falou em dado. De 7 em 7 minutos, uma criança é abusada no nosso Brasil. 70% dos casos estão acontecendo dentro de casa. Triste, e o Brasil é muito triste. E o Brasil hoje, dos 192 países existentes no mundo, o Brasil está no ranking de 11º. E eu tenho um outro dado aqui, Gerson, diz o seguinte: 4 meninas de até 13 anos do Brasil são estupradas por dia. 4 meninas de até 13 anos no Brasil são estupradas por dia. Então, 4 meninas de 13 anos até 13 anos no Brasil é estuprada 4 por dia. Então, se o ano tem 365 dias, é só multiplicar 365 vezes 4 que você vai achar o número de meninas até 13 anos que são estupradas diariamente por hora, não é por dia não, é por hora. Tá? É por hora, não é por dia não. Então, um dia tem 24 horas e o ano tem 365. É só fazer essa multiplicação, você vai achar os números que são estarrecedores. Então, chegou a hora da população entender que a pedofilia é muito mais contagiante do que o coronavírus, porque nem o coronavírus está com uma velocidade como essa, tá, gente? Não, é verdade. O corona existe, o Covid existe, ninguém aqui está negando, é verdade, só que tem o seguinte, tem um outro fenômeno, tem uma outra pandemia silenciosa, que ninguém está falando e alguns estão vendo e estão fingindo que não estão vendo. E cabe a gente aqui, enquanto presidente nacional, junto aqui com o nosso jurista assessor Gerson, dar esse alerta para a população brasileira, que a coisa está além do que nós podemos ou possamos imaginar. Então, esse encontro aqui hoje tem esse cunho, de mostrar para vocês
a importância do engajamento. José, sim. Deixa eu pegar um gancho aí na tua fala. Eu vou complementar esse dado estatístico que você acabou de falar. Eu quero complementar ele, eu pedi nossos assessores lá em Brasília para ir lá no Serviço de Secretaria dos Direitos Humanos, lá no Disque Denúncia, tá, José? Essas informações esses dados estatísticos que eu vou passar aqui, que corrobora o que você está falando, são dados oficiais do Disque Denúncia, que é um serviço da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, cuja a nossa secretária lá nacional, nossa ministra, é a Damares. Os dados, Josiel, é de 2011 a 2014, são dados estatísticos sobre a violência e a exploração sexual. Depois eu vou falar sobre isso, Josiel, que é muito importante, saber o que é violência e o que é exploração sexual. Mas vamos lá. Em 2011, Josiel, nós tivemos 10.699 denúncias de violência sexual. 10.699. De abuso sexual, nós tivemos 75% desse dado. Em 2012, isso pulou para 40.699, José. Violências sexuais contra, né, a violência infanto-juvenil. 78% dessas denúncias foram de abuso. 2013, tivemos uma caída, foram para 35 mil, que ainda está alto para caramba, muito 691. Alto. 75% dessas denúncias foram de abuso. Eu estou falando dados da violência e trazendo a proporção do abuso, que são dois crimes diferentes, tá, José? Diferente. Em 2014... É importante isso. Em 2014, caiu mais um pouco, foi para 25.295, sendo que 75% foram de abuso. Ou seja, José, os números continuam altos, houve uma queda porque as pessoas começaram a ter informações e começaram a denunciar. Então, por isso que eu faço aqui, Josiel, eu te aplaudo aqui nesse momento, porque essa live ela é fundamental, porque isso aqui, Josiel, mexe com a vida de muitas famílias. Só sabe a dor quem foi violentado, quem teve um caso de violência ou exploração sexual na família. Você sabe, José, no seu telefone aí, eu sou testemunha, eu ando contigo, tá cheio de... Não para de chegar denúncia no seu telefone. E aqui, para fechar rapidamente, José, o que é o abuso sexual? É quando o agressor procura satisfazer as suas necessidades sexuais. Ou seja, no abuso, o agressor, ele quer satisfazer e ele tem uma tara por criança, ele satisfaz o problema sexual dele. A exploração já é diferente, José. A exploração é como que fim lucrativo. Uma coisa mercantil, né? Você se utiliza daquela pessoa para fazer divisas. Então, no abuso, a pessoa violenta necessidade pessoal. Já na exploração tem mais a ver com o mercantilismo. Entendi. Essa é a diferença entre uma e outra. Mas todas são crimes, Josiel? Josiel, todas são crimes. Da mesma forma. Muito obrigado por esse esclarecimento. Só para complementar essa tua fala. Então, ficou muito claro aí sobre o abuso e a exploração. O abuso tem a ver com satisfação pessoal sexual. E a exploração tem fins financeiro, lucrativo. É exatamente isso. Então, gente, está aí alguma coisa que incentiva essa prática terrível aqui no nosso Brasil, né? E que a gente tem que ficar de olho, porque isso aí atrapalha muito o crescimento do país também. Eu quero chamar a atenção aqui dos pais, quero chamar a atenção aqui das famílias, procure mais acompanhar os seus filhos,
procure mais observar o comportamento deles. Aproveitando aqui, quero mandar um abraço para todo mundo que está nos assistindo na região dos Lagos, no norte do estado. Mandar um abraço para os nossos irmãos de Silva Jardim, Rio Bonito, Tanguá, Itaboraí, na Zona Oeste, uma gama de pessoas que estão nos assistindo. Um abraço para toda a Zona Oeste aí do nosso Rio de Janeiro, Zona Norte do Rio, tem a ver com a Ilha do Governador, Bom Sucesso, Ramos, e vai por aí afora. Todas as regiões do Rio, Serrana, Baixada Fluminense, atenção Baixada Fluminense, essencialmente, onde existe um poço muito grande dessa problemática. Eu chamo a atenção de todos os pais a ter um olhar especial com os seus filhos, observando o caderno dele, o que ele está desenhando, o que ele está fazendo dentro do quarto trancado, com quem ele está conversando no celular. Durante esse mês, a gente vai estar aqui falando de todo tipo de meios que pode trazer esse malfeitor para perto de uma criança para poder explorar ou abusar sexualmente. Quero mandar também um abraço para as mães de Rio Bonito, que tem um trabalho muito bonito lá, um conjunto de mães, Gerson, que resolveram dar as mãos e dar um basta na situação lá e lutam bravamente, simplesmente por iniciativa pessoal, porque ainda não tem apoio praticamente de ninguém. Eu quero chamar a atenção do Ministério Público da cidade de Rio Bonito, da região de Tanguá, Itaboraí, todo o Ministério Público do Rio de Janeiro. Atenção, Ministério Público. Vamos chegar junto e vamos fazer valer o Estatuto da Criança e dos Adolescentes, que é proteger a vida. Então, nós estamos aqui também trabalhando para fortalecer os conselhos tutelares da criança e do adolescente, falando isso. Então, nós lá em Brasília, Gerson, estamos trabalhando para fortalecer, estruturar, dar base para os conselhos tutelares, trazendo computador, tecnologia, da informação, capacitação do pessoal para atender melhor o público e, mais do que isso, investimentos para dar estrutura. Não é mínima, não é estrutura mínima, é estrutura essencial para o desenvolvimento de um trabalho tão importante. É impossível um conselheiro tutelar, desculpe do que eu vou falar aqui, trabalhar dentro de um chiqueiro. Não dá mais. É preciso que tenha estrutura mínima. Essencial, nem falo mais mínima, porque esse negócio de mínimo também está difícil, até o salário mínimo. Mas eu falo de essencial para o desenvolvimento de um trabalho tão importante que é o enfrentamento à pedofilia. Então, Gerson, nós temos aqui no ponto 3, que tem a ver com promover debates, simpósios, seminários, audiências públicas e outros eventos relacionados à frente. Então, a Frente Parlamentar Mista, ela quer também chamar os atores municipais para que eles promovam debates, simpósios, seminários, cursos de preparação e capacitação das famílias, para ter um olhar diferenciado para isso, e a gente quer participar e estar presente para dar as armas necessárias que vocês precisam nesse grande enfrentamento. E aí, Gerson, juridicamente, de novo falando, quais são as armas jurídicas que nós podemos estar dentro da legislação, dando base para esses debates, simpósios, seminários, congressos e audiências públicas, onde vão gerar documentos para que o enfrentamento aumente e ganhe mais acirramento? Então, Josiel, eu cito aí 3 ferramentas fundamentais. A informação... Atenção aí, meus amigos. Vai pegando o papel e a caneta, que está chovendo de informação aqui hoje. A informação é fundamental, porque se você informar, você treina os olhos e ouvidos para poder agir. Isso vem através de quê? Das suas citações de simpósio, de infraestrutura mínima, enfim, os insumos que você precisa. Resumindo tudo, vem da ferramenta informação. A segunda ferramenta, Josiel, é o ouvir. Mas ouvir quem? Ouvir a vítima.
As crianças. Essa é uma ferramenta importantíssima, Josiel. Tem que ouvir o grito da vítima. Tem que treinar a vítima a gritar. E as pessoas responsáveis que estiverem circundando essa vítima, ouvir. Entendi. E a terceira ferramenta, Josiel, que é um debate que mais à frente eu quero parar para falar com você e com o seu público, que é a tipificação, Josiel. Essa talvez seja o maior desafio da frente. E daí porque, Josiel, só uma frente pode lutar para conseguir com que essa ferramenta se torne uma realidade. E por que eu estou falando? Todas as duas acima, José, tanto a informação... Deixa bem claro sobre a tipificação. Isso. Essa tipificação, José, talvez seja a mais importante, porque se você me perguntar aí agora, Gerson, pedofilia é crime? Eu vou dizer para você, não, meu deputado, pedofilia não é crime. Vou deixar no ar, tá, José? Quando a gente avançar, eu vou te dizer tecnicamente. Você concorda com essa posição, Gerson? Não, não concordo. Gerson, pedofilia para você é crime? Para mim é crime. Tecnicamente falando, Josiel, pedofilia não tem tipo penal, não tem tipificação. Me aponta na legislação algum tipo penal, seja no direito penal, seja no Estatuto da Criança e do Adolescente, um tipo penal que descreva a palavra pedofilia. Então, você está dizendo que hoje, dentro da legislação brasileira, dentro do processo penal, não tem nenhuma tipificação para o crime de pedofilia? Não, não é crime. Porque, Josiel, a Constituição Federal diz que para que haja crime tem que ter lei anterior que o puna. Que o defina, que o puna. Cadê a lei, José? Não tem. Não tem a lei. O que a gente faz hoje, José, é uma ginástica, tanto no Código Penal como no ECA, para punir esses crimes. E por isso, José, o que lá atrás eu te falei, José, não é pedofilia o nome do crime. O nome do crime, na verdade, é violência ou exploração infanto-juvenil. Por quê? Porque não tem tipo penal para pedofilia. Você entendeu? O desafio, você está entendendo a complexidade do tema? Cabe criar um projeto de lei para que a pedofilia se torne crime, seja tipificado dentro do processo penal. Agora, aqui, José, eu pego uma carona ainda na sua pergunta. E eu vou pegar uma na sua agora, que você falou uma coisa fundamental aí. Quando você falou do grito, segundo os estudiosos em psicologia, diz que o grito da vítima inibe a libido daquele que está tentando agredir. Exato. É uma ferramenta fundamental, José, fundamental. O grito é importantíssimo. Quando a criança reage e dá aquele grito, a libido dele é inibida e ele perde totalmente o desejo por causa do síndrome do pânico, do desespero que ele entra. Exatamente, exatamente. Então, nós temos aí 3 ferramentas, resumindo, José. Nós temos a informação, que é essa que você já vem brigando magistralmente ali em Brasília, só não aconteceu os simpósios, os seminários agora, e a infraestrutura agora, porque o pandemônio da Covid-19, né, parou tudo. Segunda ferramenta, Josiel, o grito. Ouvir o grito da criança. Terceiro é a luta, Josiel, quando nós retornarmos para Brasília. Nós precisamos chamar a Câmara, o Senado, numa responsabilidade. Nós precisamos fomentar um tipo penal específico para pedofilia. Muito embora, aí eu vou te falar como jurista, não precisa-se disso, porque nós temos o Código Penal, que faz essa previsibilidade, e tem o ECA. Mas, digamos assim, a palavra é mal empregada, porque se você indagar se é crime, não é.
Não é. Entendi. Não está tipificado na lei. Não está tipificado. Agora, o problema todo, José, a gente tem que entender o que é a pedofilia. O que é essa mazela? O que é isso? Pedofilia, José, nada mais é do que uma forma doentia e violenta de satisfação sexual. É um desvio. É um desvio que um camarada é portador. Desvio de conduta. Desvio de conduta. Esse camarada ele tem paixão por criança. Esse camarada, até uma forma, vamos dizer assim, é uma forma equivocada de se utilizar a palavra. Porque, na verdade, a pedofilia acontece mais, os seus agentes são mais do sexo masculino. Mas você acontece também do lado feminino. Lembra da reunião que nós tivemos com a Damares, que a Damares falou, a gente não está entendendo como o número de mulheres pedófilas... Lembra disso, José? Lembro, ela falou com todas as letras, a gente se assustou porque a gente pensava que era uma atitude só masculina, e, na verdade, não é só masculina, existem mulheres que abusam de meninos, como também existem homens que abusam de meninas, e vice-versa. E vice-versa, e mais do que isso, tem gente que abusa de todo mundo, até do bicho. Exatamente. E é verdade, hein? Isso é real, tá, José? Eu sei disso, então, José, a Damares falou lá todas as letras. Sim. Se trata de uma conduta desregrada, sexualmente falando. Agora, no estrito âmbito do direito, José, a pedofilia é um nome equivocado. Hoje, a doutrina entende que ela tem que ser conceituada como abuso sexual de crianças e adolescentes. Isso, Josiel, para você encontrar um tipo penal. Percebeu? Porque, pensa comigo, Josiel, o pedófilo, o cara que é pedófilo, ou a mulher que é pedófilo, ele é portador dessa anomalia. Mas enquanto essa anomalia, Josiel, não entrar no mundo físico dos homens, você não pode punir. Esse é o grande problema da pedofilia. Não existe, a Constituição proíbe que se baixe ou que se puna uma pessoa antes da ação. Você não pode punir um crime antes da ação. Você só pode, né? Você só pode punir um crime depois de cometido. Depois da ação cometida. Então, ser pedófilo não é crime, José. É um desvio. O camarada tem um desvio. Agora, você precisa trabalhar com a prevenção. O problema todo, José, é que o direito penal, também falando tecnicamente, o direito penal, ele não é objetivo. Ele é subjetivo. O que é o direito penal objetivo, Josiel? É aquele que você não precisa de dolo ou culpa e a lei já pune. O nosso ordenamento jurídico não seguiu essa tese. Nosso ordenamento jurídico ele é subjetivo. A tese do direito penal subjetivo. Eu preciso de dolo e culpa. Para eu ter dolo, eu tenho que exteriorizar a minha ação. Materializar a ação. Isso. Eu não sei se eu estou sendo muito prolixo, José, mas eu estou tentando falar de uma forma bem didática. Não, está todo mundo... Que é para o teu público dando para entender. Está dando para entender. Está dando para entender, porque às vezes as pessoas perguntam por que ainda não se fez. E aí, quando você fala da objetividade do crime e a subjetividade do crime, quando você fala da objetividade, dolo, culpa, né? E da subjetividade, aí a pessoa fala, pô, agora que eu fui entender por que aconteceu determinadas coisas e o procedimento não foi daquela forma que eu imaginei que fosse. Então, esses esclarecimentos, Gerson, são riquíssimos até para potencializar a sociedade nas suas ações e entender que a materialidade do fato ajuda muito naquilo que diz respeito ao combate, ao enfrentamento a essa anomalia social degradante
que nós damos o nome de pedofilia. Esse é o nosso desafio. José, eu fui buscar um professor, William Tiago de Souza Rodrigues, que ele fala uma coisa muito interessante. Permita-me aqui, é só 2 linhas, mas eu acho muito interessante o que ele fala. Ele diz assim: tecnicamente, é mais adequado utilizar o termo agressor sexual e não pedófilo, para descrever as pessoas que mantêm relações sexuais com crianças e adolescentes. Já que o conceito, ou seja, esse conceito esse agressor sexual, ele inclui o pedófilo nele. Por quê? Você não pode punir o pedófilo porque o direito penal não é objetivo. Percebeu? Então, o pedófilo, Josiel, ele não comete crime até que a sua conduta se materialize no mundo físico dos homens. Então, ser pedófilo não é crime. E aí, Josiel, eu tenho que fazer uma ressalva aqui ao Conselho Federal de Psicologia, que bateu o martelo dizendo o seguinte: pedofilia não é crime. Pedofilia é uma doença. Ponto. Só que é o seguinte, José, qual é a minha preocupação nessa fala do Conselho Federal de Psicologia? É que quando você diz que pedofilia não é crime, você tinha que separar isso em 2 momentos. E o Conselho Federal de Medicina, quando fez a publicidade desse pensamento deles, eu acho que, muito respeito, tá, José, a todos os profissionais, eu acho que cria um equívoco, porque realmente ser pedófilo não é crime, até que você atravesse a linha tênue, né, da materialização, que passa a ser crime, na verdade, de abuso sexual ou exploração. Então, hoje, José, qual é o nosso desafio? Nós não temos um tipo penal para pedofilia. Até porque pedofilia, tecnicamente, não está previsto em nenhum tipo penal. Então, não é crime. Não é crime. Então, a partir de... Agora, Josiel, existe já, e acho que aqui no Brasil nós estamos muito atrasados disso, mas eu acho que você está mais antenado quanto a isso, você pode até falar melhor do que eu sobre isso. Nos Estados Unidos existe um banco de dados sobre pessoas com tendências ou pessoas que já praticaram o crime de abuso ou exploração sexual infanto-juvenil. Então, hoje, nos Estados Unidos, eles têm uma legislação que reprime o pedófilo. Se eles sabem que a pessoa é pedófila e já tem um registro dela lá com essa anomalia, ela tem que se tratar com psicólogos. Ela tem que ficar monitorada com profissionais da área de psicologia para que aquela anomalia não aflore e não se exteriorize. Eu acho que a gente poderia criar um grupo em Brasília de estudos nesse sentido, para fomentar uma lei mais moderna, mais atualizada e mais adequada à realidade social do Brasil. Concordo plenamente, tanto no cadastro daqueles que têm a tendência ou a queda para essa prática horrenda, né, mórbida, nojenta, quanto também aquele cadastro nacional, porque alguns deles cometem algo no seu estado e aí ele muda de estado, como não tem um cadastro nacional, na outra cidade ele está limpinho. Então, se você criar um cadastro nacional, para qualquer estado do Brasil que ele for, ele vai ser devidamente identificado e também, consequentemente, punido. Mas hoje, se o cara é pedófilo no Rio, e aí está sendo procurado no Rio, vai para outro estado, um exemplo, Paraná. Chega no Paraná e não tem culpabilidade nenhuma, porque o cadastro não é nacional, o cadastro é estadual.
e ele fica fugindo de um estado para o outro. É preciso, e essa também é uma luta lá no Congresso Nacional, que nós já travamos na discussão naquele grande audiência pública que nós tivemos lá no Nereu Ramos, quando nós falamos da importância da criação de um cadastro nacional para que não tenha esse problema daquele que é iminente de ser punido, está transitando livremente no território nacional, brincando de pique-esconde. Então, é algo que a gente está trabalhando também. Não é fácil, tá, gente? Porque aqui no Brasil a coisa nesse sentido não está avançada, está atrasada, como já se falou, não tem nem tipificação criminal ainda. E a gente tem que criar esses dois bancos, tanto do cadastro dos que têm tendência, quanto dos cadastro nacional, para que ele não fique por aí perambulando, trocando de estado e fazendo aí uma série de peripécias na vida, livre, leve e solto, sem ter nem a sensação, porque a sensação de impunidade também é um dos grandes fomentadores, alimentador desse comportamento nocivo e pernicioso. Olha, eu não tenho uma lei ainda, então eu estou livre. Então dá uma sensação de que o cara é impune e pode fazer o que quiser. Então é endurecimento mesmo. Para isso, Gerson, a gente quer aqui nesse momento entrar nesse quarto ponto que fala sobre incentivo a projetos institucionais de ensino do país no intuito de aumentar a percepção dos educadores, pais e responsáveis da identificação do abuso sexual. Nós estamos falando aqui o seguinte, da capacitação dos professores, porque os professores da rede pública, da rede privada, são pessoas que têm contato praticamente constante, salvo nesse período de pandemia, que as crianças saem de sala de aula, e que eles têm ali a capacidade, através da preparação, de perceber, vamos dizer assim, mudanças significativas, denunciantes no comportamento das crianças. Então, se houver uma capacitação dos professores, eles vão ter mais habilidade para olhar para determinado... Por que você não está rendendo bem no dever de casa? Por que o seu aprendizado está tão comprometido? Né? O professor começa ali em sala de aula já a identificar, e isso é um canal muito bom para chamar o pai para perto e falar, ó, pai, está acontecendo isso, seu filho, olha aí, uma grande ferramenta. Então, nós queremos aqui, nesse momento, já chamar a Secretaria Estadual de Educação, muito bom, as secretarias municipais de educação desse país, para começar a capacitar os profissionais de educação, os educadores, para que eles tenham habilidade, para que eles tenham a perícia, a aptidão e a capacidade de, num olhar com discernimento, entender que aquele comportamento daquela criança não é um simples comportamento, mas é uma denúncia de algo que está ferindo o próprio caráter e a personalidade daquela criança que está sendo alterado. Juridicamente, isso é viável. Josiel, deixa eu só pegar um gancho aí na sua fala, desse treinamento dos professores, eu acho isso aí fundamental. Você sabe que para a gente viver a realidade que nós estamos vivendo hoje no Brasil, a esquerda entrou na educação e, durante 20 e poucos anos, eles trabalharam a cabeça das pessoas e entortaram. Como isso dá certo, Josiel? Hoje, nós estamos lutando numa linha contrária para tentar restaurar, digamos assim, a ordem. Eu penso que isso é fundamental. Principalmente, Josiel, uma matéria que trate de uma forma bem didática da pedofilia. Porque a pedofilia, Josiel, ela tem dois momentos muito interessantes. Eu acho que é isso que os professores, de forma didática, podem passar para os seus alunos. Primeiro, trata-se de uma patologia psicológica, como nós estamos aqui conversando. Por que uma patologia psicológica? Porque não há lei que puna. Eu estou falando a pedofilia, Josiel. A lei que puna o abuso e a exploração. Pedofilia, então,
definitivamente. Estou deixando claro aqui para o seu público, Josiel. Eu não estou defendendo, eu estou trabalhando a técnica. Pedofilia hoje é o quê? É uma patologia psicológica. Então, esse é um primeiro momento, primeiro estágio. Segundo momento, que é muito importante, pedofilia não gera tipicidade penal. Percebeu? Percebi. Se ela é uma anomalia psicológica, e se ela não se externou, então ela não pode gerar um tipo penal. Até para que se gere um tipo penal, é preciso que a Câmara dos Deputados e o Senado Federal se reúnam e crie essa tipicidade penal específica. Muito embora, volto a reiterar, José, hoje nós temos previsibilidade para isso, para crimes dessa ordem, tanto no direito penal quanto no ECA. Mas eu penso que, como fizeram aqui, rapidamente abrindo um parênteses, José, que é uma crítica, mas eu acho uma crítica importante. Quando houve toda aquela discussão da lei lá da alienação? Não, é que eu não quero... Da homoafetividade, lembra disso? Que estava sendo discutido no Congresso. Aí alguém entrou com ação direta de inconstitucionalidade, a matéria foi parar no Supremo Tribunal Federal, e o Supremo Tribunal Federal, à revelia da Câmara dos Deputados e do Congresso Nacional, isso aqui é uma crítica que eu faço a você, meu amigo, professor Josiel, deputado federal, faço aqui na sua pessoa e estendo aos colegas lá do Congresso e ao Senado Federal. Nós não podemos, Josiel, os poderes são bem definidos no artigo 2º da Constituição Federal. Executivo, Legislativo e Judiciário. Não criar pode haver lei, sobreposição de poder. Criar lei é a função típica da Câmara e do Senado Federal. E vocês não podem continuar assistindo na arquibancada o Supremo Tribunal Federal agir ativamente. Nós estamos vendo ministros do Supremo Tribunal Federal dar entrevista como se fosse um deputado, como se fosse um governador, como se fosse um ator de televisão. Então, nós estamos diante de um Supremo Tribunal muito diferente do que é realmente ou como tem que se comportar esse tribunal. É uma crítica aqui que eu faço, José, muito pessoal minha, embora eu esteja aqui na live com você, eu peço muito respeito, você sabe que eu não sou de respeitar ninguém, mas essa é uma posição minha, técnica. Então, eles, José, o que eles fizeram? Eles aproveitaram aquele momento e eles legislaram e criaram o crime de homofobia. Ok? Eu estou mentindo ou foi verdade? Não, foi a verdade. Verdade. Você estava lá, você sabe disso. Fez a sobreposição da lei, né? Ou seja, ou da função dos poderes. Além do que lhes compete, já previsto no próprio texto constitucional, os poderes são harmônicos, porém distintos. Exatamente. Então, em outras palavras, cada um na sua área. Cada macaco no seu galho. Cada macaco no seu galho. Então, José, eles foram lá e tipificaram a homofobia. Nós estamos, José, diante de uma situação que, estatisticamente falando, em termos de violência, é muito superior à homofobia. Alguém passou por cima das casas legislativas para tipificar? Não. Então, você percebe que é um tribunal que julga conforme a clientela. E nós precisamos, José, conscientizar aqui a todo o público do Brasil que está assistindo e vai assistir essa live, que nós precisamos nos posicionar, exigir do Supremo Tribunal Federal que eles julguem. A tarefa de legislar não é deles, a tarefa é do Congresso. Para isso, vocês foram eleitos.
O voto não é deles, o voto é das casas parlamentares. E se eles quisessem agir com a justiça que eles dizem que agem, teria agora, de forma também a revelia da casa, tipificado o crime de pedofilia. Mas era do interesse? E esse é o grande problema. Então, José... A pergunta é essa, era do interesse? Exatamente. Então, aqui, José, fecho aqui minha crítica e digo o seguinte: nós precisamos aí resumir esses dois momentos. Bom, pedofilia é uma patologia de ordem psicológica. Segundo, pedofilia não gera tipicidade penal. Precisa-se do Congresso Nacional. Show de bola. Vamos aqui avançar, porque as informações e aqui os comentários estão muito grandes. Eu quero aqui, mais uma vez, mandar parabéns para todos aqueles que estão nos assistindo, curtindo, comentando, compartilhando, convidando amigos, fazendo uma corrente didático-pedagógica ensinadora, no sentido de trazer esses conhecimentos que são ferramentas indispensáveis. Olha aqui, gente, é impossível você ir para uma batalha despreparado. Essas informações, ela vêm para nos capacitar e nos tornar aptos para essa grande batalha no enfrentamento à pedofilia. Então, preparem-se, anotem, porque isso aí é muito importante. Eu vou aqui para o quinto e sexto ponto, que estão aglutinados, que fala sobre o aprimoramento da legislação vigente, e aí, de uma forma indireta, você já falou dessa necessidade da criação do código, do endurecimento das leis, da tipificação da pedofilia enquanto crime, e incentivar aí, Gerson, esse aqui, o ponto 6, que para mim é algo assim, atenção todos vocês que estão acompanhando, esse ponto 6 aqui é o seguinte: incentivar a criação de um plano nacional de enfrentamento à pedofilia. Gerson, fundamental, tá, José? Fundamental. Ou seja, assim como existe um plano econômico, assim como existe um plano na área ambiental, assim como existe um plano na área, vamos dizer assim, do desenvolvimento social, na área urbana, é preciso que se crie no Brasil, e isso a frente parlamentar, eu já quero dizer e anunciar para vocês em bom e altissonante voz, que isso aqui é uma das nossas lutas lá dentro do Congresso Nacional, que é a criação de um plano nacional de enfrentamento à pedofilia. Fala conosco juridicamente sobre a importância da criação desse plano, Gerson. Na verdade, José, essa é uma ferramenta que vai unificar um procedimento. Hoje, nós temos as coisas muito atabalhoadas. Por exemplo, as pessoas não sabem a quem eu me dirijo. Como é que eu faço? Toda hora eu estou aqui na minha caixa de WhatsApp, no meu Messenger, falando, Disque 100. Hoje, a coisa está centrada lá na Secretaria de Direitos Humanos, mas não existe ainda um planejamento para uniformizar os procedimentos. Nesse planejamento, o que se pode pensar? Na uniformização, na tipificação, no financiamento, nos para investimentos. O enfrentamento. Aí, José, nós temos várias ferramentas já prontas, e você já citou quase todas elas aqui. As paróquias, principalmente como você fala, as paróquias, as dioceses, comunidades eclesiais de base. Comunidade. Todas essas ferramentas, Josiel, estariam inseridas dentro desse planejamento. É um planejamento. O plano é um planejamento de como nós vamos agir. É um sistema único. Um sistema único de enfrentamento à pedofilia que nós ainda não temos no Brasil. Essa é a palavra. A palavra é essa. É isso aí. Josiel, juridicamente isso é viável. Agora, te digo mais.
esse planejamento potenciaria com mais eficácia a pressão sobre o Congresso para não apenas tipificar, quem sabe, Josiel, através desse planejamento, nós criamos um fundo para combate à pedofilia, Josiel. Há fundo para ajudar partidos políticos, há fundo para ajudar campanhas eleitorais. Por que não, criar um fundo de um plano nacional, nós não criarmos um fundo para combater a violência e a exploração sexual infanto-juvenil? Meu amigo, só estou te jogando o flash para a sua cabeça pensar quando você voltar. Está anotado. Mas é isso aí, criar um sistema único, José. Sistema único de enfrentamento à pedofilia seria inédito na América do Sul. Porque a América do Sul, nenhum país da América do Sul tem um sistema único de enfrentamento à pedofilia. O Brasil seria o primeiro país do hemisfério sul a ter o sistema único de enfrentamento à pedofilia. Isso aí seria até como modelo para os países e as grandes conferências mundiais lá na ONU, né, que seria muito grande. Que você pode, quando voltar a Brasília, chamar Carla Zambelli e chamar o senador Harold, falar assim, ó, pessoal, num bate-papo lá com o Gerson, nós tivemos uma ideia. Vamos implementar isso, pessoal. Vamos implementar um projeto, um plano nacional para enfrentamento, um sistema único aos crimes de pedofilia. Para presente e futuras gerações. Porque, às vezes, falta o básico para que a coisa se deslanche e as pessoas tenham a resposta que tanto precisa e demoram tanto. Essa demora tanto é exatamente porque não se tem esse sistema único, não tem fundo, não tem uniformização. Em linhas gerais, não tem integração para o enfrentamento, da pedofilia. A coisa está difusa, tem um núcleo ali, tem outro ali, mas não tem uma conexão única no sentido, é o sistema que está combatendo o outro. Aí fulano pensa assim, Beltrano pensa assado. Sim. E aí fica essa coisa difusa. Cria essa fragmentação nacional. Então, eu vou te dizer, Josiel, se você conseguir tirar isso do papel, meu amigo, você pode ter certeza de uma coisa, pode anotar o que eu estou te falando hoje aqui. A galera vai fazer uma estátua sua, quando você não for mais deputado federal, vai ficar a estátua do Negão lá, meu irmão, Barack Obama brasileiro. Não. Essa aí... Barack Obama brasileiro, meu irmão, saiu daqui, mas trabalhou, meu irmão. Nelson Mandela só tem um, né? A gente só segue um. Eu quero aqui, nesse momento, Gerson, fazer um grande agradecimento, dizer que foi de grande importância esse grande encontro. Quero agradecer aqui que essa transmissão chegou aqui já a quase 6.000 pessoas, mais de 6.000 pessoas já visualizaram essa live. Eu quero, nesse momento, agradecer muito a você que colocou todo o seu conhecimento a serviço da sociedade brasileira. Tudo que foi produzido aqui, a bom termo, nós levaremos adiante assim que o Congresso voltar, porque hoje a gente tem um foco que é o combate ao coronavírus, mas não podemos esquecer também que temos essa outra pandemia, que é a pandemia da pedofilia. E eu espero ter sido muito claro e enriquecedor para aqueles que nos acompanharam. Não podemos esquecer de citar aqui que nós criamos, né, lá em Brasília, o projeto 2828, que estabelece nacionalmente o mês de maio, o projeto Maio Laranja. Assim como tem o Outubro Rosa, Novembro Azul, nós criamos o projeto de lei que é o Maio Laranja, onde todo mês de maio, igrejas, famílias, associações, empresários, esportistas, lojistas, todos os segmentos da sociedade, militar, civil, sociedade, ONG, todo mundo engajado no enfrentamento à pedofilia. E aí, quando se tornar lei, o Cristo Redentor, no mês de maio de cada ano, vai ficar iluminado pela cor laranja, o Palácio do Planalto,
o MAN, Museu de Arte Moderna, o Museu Contemporâneo de Niterói, o Morro do Pau Branco de São João de Meriti, que é a maior elevação da cidade, estará iluminado de amarelo, a Prefeitura, o Palácio Guanabara, todos os pontos turísticos, Morro da Urca, né? Ponte Rio, Niterói, Gerson, tudo iluminado, e as pessoas vão perguntar, por que está iluminado de cor laranja? É que é o mês de enfrentamento à pedofilia, é o Maio Laranja, todo mundo engajado, televisão falando, jornal falando, todas as redes sociais, todos os meios de comunicação, a mídia séria, porque existe uma corrente também que quer que permaneça essa questão da pedofilia, e muitas dificuldades que existem é porque existe corrente do mal, até na Câmara dos Deputados e no Senado, tem uma corrente que não quer que pedofilia seja crime, quer que continue do jeito que está. Então, a luta é muito grande, mas numa sociedade democrática e no Estado de Direito, quem manda é a maioria. E a maioria nesse Brasil quer uma sociedade com princípios e com valores, assim como tem pregado o nosso presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, bem como os ministros e o vice-presidente da República, que é o general Hamilton Mourão, e todos parlamentares sérios, engajados em princípios e valores, e nós fazemos parte também da frente parlamentar evangélica lá no Congresso. E nós, que somos a maioria, vamos lutar para que seja estabelecido a tipificação criminosa para o crime de pedofilia, para que, então, aqueles que cometam esses delitos possam responder judicialmente, criminalmente, nos tribunais. Quero, mais uma vez, agradecer o Projeto Vencedor no Estado do Rio de Janeiro, agradecer a você, Gerson, mais uma vez, guerreiro, quanto mais, por ter dado essa aula, esse conhecimento. Vamos em frente. Mais uma vez, cumprimentar a cidade querida de São João Meriti, a capital, e também todos os bairros da cidade de São João Meriti. Comunicar que toda terça, quinta do mês de maio, estaremos com um convidado falando sobre o enfrentamento. Hoje foi o nosso jurista Gerson. Na próxima quinta-feira nós teremos outros convidados e assim sucessivamente, todo mês de maio, nós estaremos aqui batendo exaustiva e contundentemente no enfrentamento à pedofilia. O meu muito obrigado a todos. Peço para compartilhar, curtir, comentar e convidar amigos para que nós possamos nos capacitar cada vez mais e pegar essas ferramentas no enfrentamento à pedofilia. Meu muito obrigado a todos vocês. Vamos em frente, estamos juntos. Brasil é um país que não pode ostentar um título tão negativo quanto esse da pedofilia, porque isso atrapalha até a economia do Brasil, né? O cara quer vir para cá fazer turismo e fala assim, não vou lá não, lá eles atacam nossas crianças e deixam de ganhar dinheiro no turismo, porque o cara fica com medo de vir aqui e o filho dele ser abusado. Então, isso aí prejudica até a economia do Brasil. Pasmem vocês. É isso aí, pessoal. Josiel, meu abração forte, estamos juntos, nessa guerra aí já estamos juntos há um bom tempo. Quero agradecer aqui também, José, a toda a nossa equipe, Cleiton Mota, Pastor Gerson, Ricardo Guzmão, Betinho, Ala Feijó, enfim, eu não vou lembrar o nome de todos, mas a equipe que está aí nos bastidores também são muito importantes. Quero agradecer a toda a sociedade brasileira, espero ter contribuído um pouquinho nas informações de enfrentamento aí a essa anomalia social terrível. Quero também aqui, Josiel, agradecer a Deus, né? Porque eu passei por um momento de muita dificuldade, né? Que eu tive ali toda aquela sensação ruim da Covid. E, Josiel, eu quero falar aqui para todo o Brasil que eu fiquei num estado, eu não peguei aquela mais braba, sabe, Josiel? Mas uma coisa mais branda do que o que a gente tem notícia aí, mas foi muito ruim. E, Josiel, quando eu me senti muito ruim, eu quero dizer, deixa eu testemunhar isso aqui tudo para o Brasil todo. Pessoal, eu
tomei todas as medicações necessárias, mas a melhor medicação que eu tomei, José, foi quando eu me ajoelhei e pedi a Deus para me ajudar naquele momento de tamanha dificuldade. Acredite quem quiser e quem não quiser não acredite, mas eu vi quando uma grande mão saiu do céu e arrancou aquele troço de dentro de mim. E eu fiquei são, fiquei são. Então, José, eu não posso deixar de fazer esse registro aqui para todo o Brasil, tá? Pessoal, só saia de casa mesmo se houver necessidade. O vírus é real, o vírus mata, e aqui para findar, José, infelizmente, os nossos governantes estão politizando uma situação de extrema necessidade social. Josiel, nós estamos no ano eleitoral. Se vai acontecer na data prevista, eu não sei. Mas eu queria chamar aqui toda a sociedade, Josiel, para uma reflexão retumbante, mas retumbante. Pessoal, analise bem, pare e pense. Nós não podemos continuar investindo nossos votos em gangsters, em pessoas que não amam o seu povo. Josiel, nós somos o único país do mundo em que a gente deixa morrer os nossos e ajudamos os de fora. Nenhum país do mundo fez isso, só o nosso que faz isso. E outra coisa, Josiel, se corromper, praticar corrupção no momento em que está morrendo pessoas... Não dá. É inaceitável. Aguardem, aguardem, aguardem. A mão de Deus não está encolhida. Deus vai cobrar tudo isso. É só isso que eu queria falar, José. Obrigado. Mas é a pura verdade. Porque, meu amigo, é o último degrau que você pode esperar de um ser humano. Na hora que o outro está precisando, o cara vai lá e pega e desvia tudo, né? E paga e não chega a medicação, não chega o respirador. E quando chega o material errado. Falei, rapaz, é o último degrau. Realmente, o gênero humano está muito degenerado mesmo. A coisa está pior do que a gente imaginou, porque alguma coisa tinha limite, mas agora perderam totalmente o limite. Deus e a cara salve, de pau, né? A frieza, a maldade. O cara vem sorrindo para o povo, diz que está cuidando do povo. Olha, Josiel, eu estou revoltado. Eu estou fazendo isso só como um desabafo, tá, meu amigo? Você me perdoa, mas é um desabafo. Vai desabafar, porque como cidadão a gente não tem como guardar isso, tem que desabafar mesmo. Eu quero aqui mais uma vez chamar a atenção da rapaziada. Rapaziada, vamos ter limite nas coisas. Aqui a gente não está chamando ninguém de São Tomás de Aquino, ninguém está chamando aqui ninguém de Anjo Gabriel, não. A gente sabe cada um, cada um. Agora, o que eu quero dizer é que num momento como esse não pode ter notícia como essa, e a gente vê um troço desse, eu falo, meu Deus, então o problema não é mais o corona, o problema agora é isso aí. Então, vamos lá, vamos combater. Tem eleição esse ano, atenção, pré-candidatos a vereadores, atenção, pré-candidatos a prefeito e atenção, principalmente, população do Rio de Janeiro, Brasil, Estado de Janeiro, São João de Meriti. Prestem atenção e cuidado com as fake news, que é a grande arma dos enganadores para poder tirar o Brasil do trilho que o Brasil tem que entrar e não deve sair nunca. Prestem atenção nas fake news. Imprensa oficial é uma coisa, redes sociais que fica falando dos outros o tempo todo é outra coisa. Prestem atenção, que é a ferramenta deles para enganar e ludibriar vocês. Mas nós vamos em frente porque a verdade vai prevalecer. E a verdade tem um nome, é Jesus. Vamos em frente. Muito obrigado, que todos tenham uma ótima noite e vamos em frente porque o Brasil vai se superar e vai vencer tudo isso. Tenho certeza absoluta, até quinta-feira ou alguma outra live em caráter excepcional e especial. Brasil, Deus, melhor família acima de tudo e de todos. Deus e Brasil, melhor país do mundo.